O mercado dos streamings, como vocês sabem, está sempre mudando, tanto ao redor do mundo quanto aqui no Brasil, e já faz algum tempo que existem conversas em torno de uma cota mínima nos serviços de streaming para conteúdo nacional, e essa conversa está ficando ainda mais forte agora. Então, vamos lá! Então, pessoal, só explicando para vocês, já faz algum tempo, acho que desde 2011, que existe uma lei a respeito de uma cota de 10% nos canais de televisão por assinatura. Então, um canal de televisão americano, por exemplo, aqui no Brasil, ele tem que trazer 10% de conteúdo nacional e foi renovado, inclusive, recentemente até 2038, né? Então, até 2038, essa lei ainda fica em vigência, né, de 10% ali do conteúdo nacional nos canais de televisão por assinatura. E no dia 17 de agosto, eles deram urgência, né, para uma lei de 2017 que tentava abordar esse mesmo assunto, só que agora para serviços de streaming. E o governo e os principais serviços de streaming se reuniram, né, ou estão se reunindo essa semana para falar a respeito desse assunto. Eu vou mostrar para vocês na reportagem porque eles estão exigindo um mínimo de 20% de conteúdo nacional nos serviços de streaming. Para mim esse valor é altíssimo e eu vou explicar para vocês no decorrer do vídeo. Se você tem opinião contrária, assista o vídeo até o final porque eu vou explicar muito bem o que eu quero dizer. Então aqui a notícia do Minha Operadora do dia 11, né, então uma notícia de ontem: plataformas e governos vão discutir regulação dos streamings no Brasil. Reunião entre diferentes representantes de plataformas de streaming, entidades regulatórias e governo vão discutir regulação do setor. Essa semana, o Senado Federal, porque todas as boas notícias começam com o Senado Federal, será o palco de discussões cruciais relacionadas à regulamentação do mercado de streaming. As partes envolvidas incluem o governo, representado pelo Ministério da Cultura, e diversas plataformas de streaming popular, como Netflix, Amazon Prime e YouTube. O YouTube eu acredito que não teria esse problema, porque já tem muito conteúdo nacional lá dentro. Além disso, a Comissão de Educação e Cultura do Senado organizará sessões dedicadas a esse tema nos dias 13 e 14 de setembro. Uma das principais questões em pauta, como eu falei para vocês, é a proposta do Ministério da Cultura de estabelecer uma cota mínima de 20% para produções nacionais nas plataformas de streaming. Esse é o grande problema, porque nessa reportagem, em nenhuma outra que eu li, pelo menos dessa onda de reportagens que saíram ontem, eles não estão falando o que seria esses 20%, 20% dos títulos, 20% das séries. Pelo que eu vi na notícia que saiu anteriormente, na notícia que saiu dia 17 de agosto, os 20% são do total de horas. Projeto de lei prevê que percentagem do total de horas ofertadas pela plataforma devem ser de títulos de produtoras brasileiras. Então não é do volume de títulos. Se você tem 1000 títulos, você tem que ter 200 títulos brasileiros. Não é isso, a situação é pior ainda, né? Porque você tem que ter um volume de horas. E por que eu acho que 20% é um exagero muito grande? Porque tem séries como Supernatural, como Grey's Anatomy, como One Piece, por exemplo, que tem 1000 horas ali. Então o volume de conteúdo nacional teria que ser muito maior se eles forem ter que produzir esses conteúdos. Então eu acho que isso não faria muito sentido. Eles poderiam até colocar por volume de títulos. Se você tem 1000 títulos, desses 1000 títulos, 200 tem que ser conteúdo nacional. Até aí tudo bem. Eu ainda acho que é um volume alto, né? Porque, por exemplo, a Netflix, ela tá pegando conteúdo do mundo inteiro. Eles têm ali 4.000 títulos, sei lá quanto hoje, né? 4.000, 5.000 títulos. Eles teriam que ter 1000 títulos nacionais. Então acho que ela até poderia juntar muito conteúdo nacional para colocar na plataforma, né? Eu não sei se eles teriam que produzir todos esses conteúdos para incentivar a indústria local, ou se eles poderiam simplesmente comprar conteúdo que já foi produzido, comprar um monte de filme antigo brasileiro para colocar na plataforma, porque realmente é um volume muito acentuado, a menos que eles fizessem o seguinte: olha, vai começar com 5%, aí daqui a 5 anos vai de 5 para 10, depois de 10 para 15, depois de 15 para 20, para as empresas poderem se adequar, porque o mercado dos streamings já está num momento terrível. Agora vocês imaginem para Netflix, por exemplo, ou para alguma empresa que tem lá Grey's Anatomy no catálogo, né? Então, em termos de volume de horas, eu acho que a conta não vai bater de forma alguma, porque já existem muitas séries consolidadas, sedimentadas
que tem muitas temporadas, que tem muitas horas de conteúdo, né? Então é mais fácil às vezes para um serviço de streaming tirar uma série como essa do que ter que adicionar um volume altíssimo de conteúdo nacional. Eu não discordo que deva existir um mínimo. Eu acho que não faz sentido o mínimo para um serviço de streaming ser o dobro da televisão por assinatura. Se na televisão por assinatura é 10%, deveria ser 10% para o serviço de streaming também, porque na televisão por assinatura é muito mais fácil. Você pode colocar simplesmente de 24 horas, você tem que colocar pouco mais de 2 horas de conteúdo nacional. Eles colocam ali em reprise, né? Tem um programa lá da HGTV, por exemplo, que é de reforma de ambientes, eles reformam 1/4 só. Né, enquanto os programas americanos muitas vezes reformam a casa e etc, eles fizeram um programa lá em São Paulo que reforma um cômodo, né, então eles colocam esses programas em reprise eternamente, né, eu que nem assisto mais tanto, já vi várias vezes esses conteúdos passando, só que no serviço de streaming seria diferente, porque aí você não tem como usar nenhuma artimanha. Se você pegar o volume do conteúdo, 20% tem que ser conteúdo nacional, então eu acho que o limite deveria ser os mesmos 10%. Continuando, né, essa medida tem o objetivo de promover a produção cultural brasileira e garantir espaço para conteúdos locais em meio à crescente presença de produções estrangeiras nas plataformas. Isso também, né, o segundo maior serviço de streaming aqui no Brasil é o Globoplay, né? Saíram dados aí do Ibope, né, do mês passado. O Globoplay ficou na segunda posição, atrás da Netflix, e o YouTube ficou acima da Netflix. E a gente sabe que o brasileiro assiste conteúdo brasileiro no YouTube. Então acho que o fato da Globo estar na segunda posição e do YouTube estar na primeira posição, eu já disse várias vezes que eu não concordo com o YouTube ser considerado um serviço de streaming, mas eles mesmos estão colocando aqui, né, que o YouTube está incluído na conversa e assim por diante. Então, dos 3 maiores serviços de streaming aqui no Brasil, 2 trazem majoritariamente conteúdo nacional. O Globoplay é quase, né, eu acho que pelo menos 80, 85% de conteúdo nacional, e o YouTube, com certeza no Brasil, é muito mais conteúdo nacional que é visto. Então a Netflix seria um problema separado, né, porque os outros serviços têm um alcance baixo ainda. Além das plataformas de streaming do governo, a discussão contará com a participação da secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura, Joelma Gonzaga, que trará insights e perspectivas governamentais sobre o assunto. Também foi convidada à frente da indústria independente brasileira do audiovisual, Fibrave, uma coalizão que reúne 12 entidades representativas do setor audiovisual independente no país. Sua presença na discussão demonstra a importância de considerar as perspectivas e necessidades das partes envolvidas na produção audiovisual brasileira que não estão necessariamente vinculadas às grandes plataformas de streaming. E a gente tem que levar em consideração também que se isso valer para todos os streamings, vocês imaginem um serviço como Crunchyroll, por exemplo, como que eles vão fazer para se adequar, né, a essas métricas, outros serviços que trazem conteúdo somente, né, que não produzem conteúdo ou que trazem conteúdo de nicho, né, vai ser muito difícil eles terem a bala na agulha, né, para conseguir pagar por isso, para ter esses 20%. O Crunchyroll nem sei se existe, né, 20% para colocar lá dentro. Então eu acho que vai ser um incentivo muito forte para os serviços de streaming enxugarem mais ainda esse catálogo para esses 20% não serem tão representativos assim. Apesar de possuir um dos maiores mercados de streaming no mundo, o Brasil ainda não implementou uma regulamentação abrangente para o setor. Essa falta de regulamentação tem consequências significativas, pois prejudica a capacidade de fomentar e impulsionar a produção de conteúdo audiovisual brasileiro. Isso eu concordo, eu tô questionando aqui no vídeo, não quero que vocês me entendam mal, eu tô questionando aqui no vídeo esse valor de 20% e essa métrica de horas, né, de conteúdo, porque eu acho que não dá pra gente comparar, né, uma série que já tem ali 15 temporadas, 20 temporadas, aí vai ficar muito mais fácil pro serviço tirar essa série do que ter que compensar tudo isso. Né? A ausência de regulação no mercado de streaming no Brasil implica que as empresas atuantes nesse setor não estão sujeitas a diretrizes específicas relacionadas à produção, distribuição e promoção de conteúdo nacional.
Isso cria um ambiente onde as produções estrangeiras muitas vezes dominam a plataforma, relegando o conteúdo brasileiro a um papel secundário. Novamente, eu não concordo 100%, primeiro porque sempre tem conteúdo nacional dominando a Netflix, né? A gente tem ali as novelas do SBT e assim por diante, e o segundo maior serviço é o Globoplay, né? Segundo, se a gente não considerar o YouTube, terceiro, se a gente considerar o YouTube, segundo dados da Cantar Ibope, né? Então não é que eles estão relegados ao segundo plano. Eu acho que falta sim investimento, só que a Disney não está investindo, por exemplo, nem em conteúdo internacional, né? Imagina se eles vão investir em conteúdo nacional. E ainda tem outros questionamentos, como por exemplo, o conteúdo esportivo dentro do Star Plus. Será que esse conteúdo esportivo vai contar, né, o volume de horas, porque tem canais ao vivo ali no meio? Como que eles vão fazer com relação a isso? Na minha cabeça, né, tendo uma visão um pouco mais, tentando ter pelo menos uma visão um pouco mais realista da situação, eles jogaram o valor de 20%, né, possivelmente o governo aí falou, ó, 20% é a nossa meta, na esperança de que eles façam uma contraproposta, né, de que nessas discussões que vão rolar, eles façam uma contraproposta de 5%, 6%, aí eles chegam a um acordo no meio do caminho, 10%, 12%, porque realmente eu acho inviável. Eu acompanho bastante aqui, vocês sabem, né, o mundo dos streamings. Eu nem sei se teria conteúdo nacional suficiente para 20% em cada serviço de streaming que está atuando aqui no Brasil hoje. Tem muitos serviços aí, como eu disse, que só tem catálogo. Eu acho interessante que essas conversas estejam acontecendo. Eu acho que vai aumentar o valor, né? Porque sempre que o governo se envolve, sempre que acontecem coisas nesse sentido, o valor do produto costuma subir, porque entram taxas, impostos e etc., sem nem falar no valor da produção desses conteúdos nacionais ou da compra, né, da licença desses conteúdos nacionais. Então eu acho que o espectador vai pagar por isso. Eu acho interessante que essas conversas aconteçam, mas eu discordo plenamente do valor de 20%. Eu vi muitas pessoas falando que 20% é até pouco e assim por diante, só que eu acho que aí as pessoas estão pensando, né, mais com a emoção do que realmente olhando o catálogo e falando, pô, a Netflix tem 4.000 conteúdos, a Amazon Prime tem 3.000 conteúdos. É realista, né, como muitas pessoas estavam falando aí nas redes sociais, exigir que metade do conteúdo seja de conteúdo nacional? Para mim não é realista, eu acho que 20% já passou, né, dessa faixa de ser realista para os serviços de streaming, pelo menos no mercado de hoje. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham dessa possível exigência de 20% de conteúdo nacional. Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.